E aí, meus queridos amigos e amigas que acompanham a Escola de Ciências da Vida pelo Facebook e pelo YouTube, beleza pura com todos vocês? Na nossa quarta aula do curso de microbiologia, ainda falando de microscopia, vamos entrar na parte de microscopia óptica simples. Na aula anterior, a gente definiu os variados tipos de microscopia que nós temos, detalhamos um pouquinho como é o processo. Agora a gente vai entrar especificamente em cada tipo de microscopia, começando pela microscopia óptica simples. Então, nessa aula em especial, eu vou falar para vocês o que é o microscópio óptico, a definição propriamente dita dele, quais são os principais componentes do microscópio óptico, vou mostrar para vocês como se calcula a resolução e o detalhamento de uma imagem que é visualizada no microscópio óptico e, por fim, vou mostrar a mensuração da potência das lentes, de que maneira a gente pode medir a potência das lentes para poder obter um resultado de resolução da nossa amostra que nós estamos avaliando, beleza? Então vamos começar aqui com a parte de definição básica de que o microscópio óptico composto é utilizado para a visualização de estruturas celulares e teciduais por intermédio da ampliação da luz refletida pela amostra em análise. Então, o microscópio óptico composto nada mais é do que o microscópio óptico simples, aquele que a gente comumente utiliza em laboratórios de histologia e microbiologia para poder analisar as nossas amostras. Como a grande maioria das células e tecidos tem em torno de 1 a 100 micrômetros, dá para se utilizar muito bem o microscópio óptico composto para poder visualizar as suas estruturas. Obviamente não com tantos detalhes quanto a microscopia eletrônica, mas a gente consegue ter uma certa quantidade de detalhes que muitas vezes são extremamente importantes para diagnosticar, por exemplo, alguns tipos de bactérias, fungos, protozoários e também avaliar outros tipos de tecidos, que aqui no caso não é enfoque da microbiologia, mas o microscópio óptico também serve para este fim. E quando a gente fala da composição estrutural do microscópio óptico composto, a gente vê que os principais componentes desse microscópio são o iluminador, que é a nossa fonte de luz para poder iluminar a amostra, um condensador, que vai condensar essa luz especificamente num ponto da amostra para a gente poder avaliar, as lentes objetivas, que vão ampliar a imagem, e também as lentes oculares, que vão fornecer uma potência ainda maior para a visualização das imagens. A imagem que é refletida para os nossos olhos é observada através das lentes oculares. Então, para a gente ter uma noção melhor da estrutura de um microscópio óptico, essa figura aqui mostra para a gente um microscópio óptico na íntegra. Aquelas partes que eu falei para vocês, obviamente, são partes principais, mas existem outras partes também que eu vou citar para vocês já já. Então, primeiro de tudo, a nossa amostra, quando a gente quer avaliar no microscópio óptico, ela fica exatamente neste ponto, que é a interface aqui do condensador com a lente objetiva. Então, ela fica exatamente aqui. Então, cada ponto do microscópio tem uma razão. Então, como eu falei para vocês, logo aqui, nessa porção biocular aqui, nós temos as lentes oculares, que é onde a luz vai ser projetada para os nossos olhos. Nós temos as lentes objetivas, como eu falei para vocês. Nós temos um conjunto de lentes objetivas que conferem diferentes graus de resolução da nossa amostra. Nós temos o condensador, então aqui dentro do condensador nós temos um conjunto de lentes que vão focalizar a luz na nossa amostra e, obviamente, nós temos também o iluminador. Esse iluminador, a luz que é emitida por ele pode ser controlada através deste ajustador de luz. Então, você consegue aumentar ou diminuir a intensidade da luz que vai até a amostra em questão. Isso pode variar para cada tipo de amostra, para você conseguir enxergar um detalhe ou outro. Às vezes tem que aumentar a quantidade de luz ou diminuir. Tudo isso varia bastante. Nós temos aqui, então, também os parafusos para focalizar a nossa amostra. Temos o parafuso macrômetro, que é para fazer a focalização aqui da nossa amostra grosseira, uma focalização grosseira que vai mexer aqui o suporte para a estrutura da nossa amostra. Então, esse quadrado preto aqui é um suporte onde vai ficar a nossa amostra. E a gente consegue abaixar ou subir ele. Esse parafuso macrômetro, então, é para fazer um ajuste grosseiro. E o parafuso micrométrico é para fazer o ajuste fino. Primeiro de tudo, a gente sempre faz um ajuste grosseiro, na menor resolução possível. E aí, depois a gente faz os ajustes finos de acordo com as outras resoluções. E, obviamente, a luz ela vai fazer todo um trajeto, e ela tem que passar aqui pelo corpo
do microscópio para chegar até as lentes oculares, na qual nós iremos observar a nossa amostra. Falando na luz, ela tem que, obviamente, incidir na amostra e as lentes objetivas têm que captar essa luz para emitir elas até as lentes oculares para chegar nos nossos olhos. Então, a luz ela tem um trajeto especial no microscópio óptico composto. Então, vamos colocar aqui um microscópio óptico composto, um desenho bem simples, e vamos colocar aqui o trajeto da luz. Então, o que nós temos? Nós temos aqui, então, a nossa luz. Esse feixe azul aqui é o caminho que a luz está percorrendo. Primeiro de tudo, ela vai sair do nosso iluminador. Então, ele vai gerar essa fonte de luz. A luz vai percorrer por duas lentes condensadoras, ou os condensadores aqui. E aí ela vai focalizar exatamente na nossa amostra. Focalizando na amostra, as lentes objetivas vão captar essa luz e transmitir elas até um prisma. Esse prisma ele vai refletir a luz para fazer com que ele tenha um desvio para que vá até a lente ocular. Da lente ocular nós temos mais um aumento da imagem para a linha de visão. Então é aqui, neste ponto, que nós vamos enxergar a amostra. Veja que, como nós temos lentes que vão ampliar a visualização, aqui a resolução da nossa amostra, nós temos a capacidade de enxergar estruturas mais detalhadas da nossa amostra, se comparados à estrutura de detalhamento da amostra se observada pelo olho nu. Beleza? Bom, e aí a gente pode ter algumas imagens, né, que a gente observa no microscópio óptico. Eu trouxe para vocês aqui 3 imagens que a gente comumente observa na microbiologia, né? O primeiro quadro nós temos a imagem de alguns fungos, bactérias no segundo quadro e protozoários, no caso o último aí, a giardia. Veja que essas estruturas nós não conseguimos enxergar utilizando os nossos próprios olhos. Mas quando se utiliza um microscópio óptico, pode-se observar outras estruturas. Veja que nos fungos a gente vê vários filamentos aqui, né, no caso desse fungo. As bactérias a gente consegue enxergar nitidamente que são cocos aqui. E aqui a gente consegue nitidamente observar que é uma giardia, né, devido à sua estrutura, isso já está descrito muito bem. Então veja que nós temos um aumento de resolução e detalhamento da imagem utilizando o microscópio óptico. E veja que nesse caso, as 3 imagens elas estão utilizando um corante. Por quê? Porque é comum utilizar esses corantes nas amostras para visualização no microscópio óptico composto devido ao baixo contraste das amostras não coradas. As amostras que são submetidas para a visualização no microscópio óptico composto, elas são muito delgadas. E devido a elas serem muito delgadas, o contraste que elas fornecem para observação é muito baixo. Obviamente, nós vamos falar em aulas posteriores de alguns microscópios que permitem a visualização de amostras não coradas. Mas neste caso, em especial, é importante corar a amostra para aumentar o contraste dela, para poder visualizar suas estruturas e identificar o que é a amostra que nós estamos avaliando. Beleza? Agora falando especificamente da parte de resolução e detalhe da imagem. O que significa resolução? A resolução nada mais é do que a capacidade de diferenciação de 2 pontos que apresentam uma distância específica. Para a gente explicar melhor isso daí, vamos dar um exemplo aqui de 2 pontos. E esses 2 pontos têm uma distância de 2 micrômetros entre eles. E aí a gente quer avaliar esses 2 pontos em 2 microscópios com diferentes capacidades de resolução. Se a gente avaliar, por exemplo, esses 2 pontos num microscópio que tem uma resolução de 1 micrômetro, uma resolução, ele consegue distinguir 2 pontos entre si de uma distância de até 1 micrômetro, se a gente olhar esses 2 pontos, a gente consegue ver nitidamente eles separados. Okay? Porque a resolução deste microscópio é maior do que a distância entre esses 2 pontos. Se esses 2 pontos tivessem 1 micrômetro de distância entre eles, nós também conseguiríamos observar eles nitidamente separados. Agora, se nós utilizarmos um microscópio que tem uma resolução máxima de 4 micrômetros, se nós observássemos esses 2 pontos neste microscópio, nós iríamos enxergar apenas um único ponto, porque a distância entre eles é de 2 micrômetros. E esse microscópio não consegue distinguir pontos que possuem uma distância menor do que 4 micrômetros. Então, isso é extremamente importante quando nós estudamos a microscopia óptica. E uma coisa muito legal é que quanto maior a resolução, melhor é a capacidade de distinguir os detalhes da imagem. E existe uma maneira, né, um cálculo que nós utilizamos
para a resolução utilizando o microscópio óptico, que é este cálculo aqui. O que significa cada ponto deste cálculo? Bom, o R é a resolução, esse 0,61 é uma constante, a letra grega lambda é o comprimento de onda da luz, que geralmente ele varia entre 0,4 e 0,7 micrômetros, então fixa-se esse valor geralmente em 0,5 micrômetros. A letra grega eta representa o índice de refração que a luz vai sofrer quando passar pela amostra. Então o ar ele tem um índice de refração igual a 1. E se nós utilizarmos um óleo de imersão, que é para poder visualizar melhor a amostra, ele apresenta um índice de refração de 1,4. E o seno de alfa nada mais é do que o seno do ângulo do cone de luz que é formado no momento que ele incide na amostra. Normalmente, utiliza-se a lente objetiva em relação à amostra num ângulo de 90 graus. Então, num ângulo de 90 graus, fazendo o cálculo, a gente consegue ver que o seno de um ângulo de 90 graus corresponde a 1. Então, a gente pode substituir os valores aí nessa fórmula e chega num valor de resolução máximo de 0,22 micrômetros. Então, utilizando o microscópio óptico composto de luz, nós temos uma resolução máxima de 0,22 micrômetros. Não é possível, atualmente, chegar em resoluções menores do que essa utilizando o microscópio óptico composto, visto que nós dependemos muito do comprimento de onda, certo? E os índices de refração, eles não costumam passar de 1,4. Então, questão de resolução, utilizando o microscópio óptico composto, é no máximo 0,22 micrômetros. Mas isso não significa que nós podemos utilizar resoluções maiores. Em muitas ocasiões, não é necessário utilizar uma resolução tão grande. Para isso, nós temos diferentes potências das lentes que são utilizadas nos microscópios ópticos, né? E a gente pode fazer um cálculo para a mensuração da potência de resolução de um microscópio óptico, que é essa daí. O que significa cada um desses termos? Bom, o PT significa potência total. PLO, que é a potência da lente ocular. Geralmente a lente ocular ela já vem com um valor fixado de potência. Ela consegue ampliar 10 vezes o tamanho da amostra. E o PLOB significa potência da lente objetiva, que pode ter diferentes potências, que vai de 4, 10, 40 e 100 vezes. Então, se nós quisermos observar uma amostra com mais detalhes, nós variamos a lente objetiva na qual nós estamos fazendo a leitura da nossa amostra. Se a gente quer mais detalhes, a gente utiliza uma lente com maior potência. Se a gente quer menos detalhes, nós utilizamos uma lente com menor potência. Em muitas ocasiões, utiliza-se as lentes para observar as amostras entre 10 e 40 vezes. 4 vezes geralmente é para ter uma análise superficial da amostra, que muitas vezes confere algumas informações interessantes sobre ela, mas detalhes mais pequenos são geralmente observados entre 10 e 40 vezes. No caso do aumento da lente objetiva de 100 vezes, acaba-se utilizando um óleo de imersão. Por quê? Porque a luz, quando ela incide na lente objetiva de 100 vezes, muitas vezes a luz que é transmitida ela é dispersa para o ambiente devido ao índice de refração do ar. Para aumentar esse índice de refração da luz, utiliza-se o óleo de imersão, que é a única maneira de poder se observar as amostras ampliadas em 100 vezes utilizando a lente objetiva. E, obviamente, nós sempre temos que calcular multiplicando, como eu mostrei para vocês, os valores da lente ocular vezes a lente objetiva. Beleza? Bom, essas foram as referências que eu utilizei para essa aula. Eu espero definitivamente que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem joinha, me ajudem a compartilhar o vídeo. Quanto mais vocês fizerem isso, mais o YouTube me enxerga e mais pessoas são beneficiadas aqui com a Escola de Ciências da Vida. E se vocês quiserem participar, se inscrevam aqui no canal do YouTube e participem lá do grupo da página da Escola de Ciências da Vida no Facebook. Tem o meu Facebook particular. Se vocês quiserem me adicionar também, pode. Como sempre, todas as informações estão aqui no descritivo deste vídeo. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.